Louvado seja Deus, bom dia a todos. Mais um dia de privilégio, abençoado por Deus, de estar no ar para falarmos da palavra de Deus. Aqui está chegando o frio, né? Um dia hoje bem frio, acho que está uns 9 graus, nesta manhã aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Saiu um sol bonito, depois que deu uma chuva, e assim vamos continuando, né? Mas vamos lá, falamos da palavra de Deus, que é muito importante para todos nós. Então, no primeiro livro, de Hebreus hoje, um vídeo, vou fazer vários vídeos. A obra concluída de Cristo e do sacrifício aceito pelo Pai. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3 em diante. Eu vou citar os versículos de acordo com a leitura. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à mão direita da majestade nas alturas. Fala da obra concluída de Cristo e do sacrifício aceito pelo Pai. Hebreus 2, o capítulo, versículo 1 em diante agora. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Refere-se à mensagem da cruz e do Novo Testamento, para que em tempo algum nos desviamos delas. Mensagem da cruz deslizasse e, em consequência, a igreja. Praticamente não sabe onde esteve, onde está e para onde está indo. Isso é a igreja, né? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, e o pecado é tratado na cruz, ou então ele é tratado no julgamento. Não é na cruz ou no julgamento se trata. Deus vai tratar com nós com o pecado, né? Assim sendo, cada pessoa tem uma escolha. Cada um de nós temos a nossa escolha, como escaparemos nós se não atentamos para uma salvação tão grande. Se negligenciamos a cruz, nós nos destruímos, a qual, tendo começado a ser anunciada pelo Senhor, anunciada por Cristo, quando ele disse: arrependei-vos, olha o arrependimento aqui, porque é chegada o reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, confirmado por curas e milagres que foram testemunhados pelos 12 originais, os 12 aqui apóstolos, mas um número incontável de outros, ainda muitas outras pessoas, né? Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, o que começou com Cristo e continuou por meio dos seus
apóstolos e distribuição de dom do Espírito Santo, segundo sua própria vontade. Essas coisas eram a vontade de Deus naquele tempo e são a vontade de Deus hoje. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de Cristo, por cujo motivo não se envergonha deles chamar de irmão, apenas no sentido da humanidade e não no sentido do pecado. Outro lado aqui. Hebreus 2, o capítulo 12, o versículo em diante, dizendo: anunciarei a meus irmãos o teu nome, lá em Salmos 22, o capítulo e 22, o versículo, querendo dizer que Cristo declarará o nome de Deus a todos os irmãos, de fato, como proprietário deles, e no meio da congregação cantarei-te-ei louvores. Cristo louvará a Deus por essa grande vitória, a qual levou muitos filhos para o reino, tudo tornado possível pela cruz. Versículo 13. E outra vez, lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 3. Porei nele a minha confiança. Cristo põe sua confiança totalmente em Deus. Em outra vez, Isaías 8, capítulo 18, versículo. Eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Aí está, cada um de nós, né? Glória a Deus. O tempo chegou até nós, essas verdades. A cruz tornou possível para nós nos tornarmos filhos de Deus. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. E Moisés, na verdade, foi fiel a toda a sua casa como servo. Revela a posição grande do grande doador da lei com relação a Deus, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Tudo apontando para Cristo e a cruz que viria. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, apresenta uma clara distinção entre a casa de Deus do Antigo Testamento e a casa do Novo Testamento, a qual casa somos nós. Oh, glória! Cada um de nós tem essa casa, né? Refere-se à igreja, se apenas mantivermos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se mantivermos nossa confiança em Cristo e a cruz. Hebreus 3, o capítulo 7, o versículo em diante. Israel, portanto, como diz o Espírito Santo, lá em Salmo 95, versículo 7 a 11. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, assim como Israel endureceu o seu coração contra Deus no deserto. É possível que os cristãos de hoje também façam o mesmo, como na provocação. Israel provocou a Deus no dia da tentação no deserto. O Senhor não tentou Israel, os israelitas o tentaram. Onde me tentaram vossos pais, eles tentaram a Deus por meio da incredulidade e da rebelião.
provaram-me, expressaram incredulidade. Que está dizendo, eles provaram, expressaram a incredulidade em relação a Deus. E viram minhas obras por 40 anos. A evidência estava ao redor deles com respeito ao poder milagroso de Deus que se manifestava diariamente. E isso por 40 anos. Mas ainda assim eles não creram. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre eram em seu coração. Revela o lugar da desobediência ou a obediência e da desobediência, e não reconhecem os meus caminhos. Eles podiam ter conhecido, mas não quiseram conhecê-lo. Jurei então, na minha ira, que eles não entrarão no meu descanso, que é o repouso, que é na salvação, na eternidade. O tempo sempre é um tempo limitado, mas deu para nós falarmos a palavra de Deus nesta manhã a respeito desse povo que desobedeceu a Deus. E hoje também nós, se não olharmos, não atentarmos para esta tão grande salvação, como diz aqui na palavra de Deus, nós também seremos condenados, né? Então, como diz aqui, a obra Jesus Cristo já concluiu ela e foi aceita por Pai, e Ele revelou através da sua pessoa para cada um de nós. Aceitamos a obra dele, reconhecemos aquilo que Ele fez para cada um de nós e aceitamos isso e vivemos por essas bênçãos, essa novidade de vida que Ele nos deixou, que brevemente Ele virá nos buscar, e nos levará para a glória eterna. Que Deus, nosso Pai, possa abençoar todas as pessoas que vão ouvir e assistir neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.